reserve essa data. E fala assim: olha, eu quero ter esse tempo, quero ver isso que o pastor está falando. Eu quero experimentar isso. Experimenta e depois você me conta. Então, quando terminar o culto, dê o seu nome lá e participe desse encontro de vencedores. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Se coloque em pé. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Nós vamos ler apenas um versículo. Apocalipse 22. Isso, dia 15 de novembro, encontro de vencedores. Apocalipse 22, 17. Todos acharam? Vou colocar aí para a gente. Isso. Está escrito assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, fala comigo, o Espírito e a noiva. Diga forte: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça e da água da vida. Amém? Venha. Então fecha a tua Bíblia, fecha seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, fala ao nosso coração, usa os meus lábios, tudo que é em mim, para falar da tua palavra. Eu repreendo todo cansaço físico, toda preocupação mundana, todo roubador da palavra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Unge os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvirmos e guardarmos a Tua palavra, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Irmãos, nós estamos no mês do aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Dia 15 de novembro, próximo sábado, nós vamos celebrar 74 anos de fundação aqui no Brasil. Essa igreja nasceu aqui, foi fundada no dia 15 de novembro de 1951, na cidade de São João da Boa Vista, primeira igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Hoje, estamos presentes nas 27 unidades da federação, em milhares e milhares de cidades. Somos mais de 20 mil portas abertas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Somos mais de 50 mil pastores. E segundo o IBGE, mais de 2 milhões de membros. Somos uma verdadeira nação quadrangular. Agora olha bem para mim. A nossa igreja é uma igreja 100% bíblica. Fala comigo, uma igreja 100% bíblica. Nós somos uma igreja da Bíblia aberta, uma igreja que prega a palavra de Deus. A nossa igreja, ela não nasceu de uma divisão, de um grupo de pessoas que dividiu e que fundou uma denominação, não. A nossa igreja nasceu de uma revelação que Deus deu à nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, há mais de 102 anos atrás, quando ela teve a revelação do livro de Ezequiel, da visão que Deus deu a Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 10. Ezequiel teve uma visão de 4, está escrito os 4 rostos que Ezequiel teve a visão, e esses 4 rostos estavam o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia. E ela vai ter a revelação desses rostos, dessas faces, como a face de Jesus. Você sabe, os 4 evangelhos, essas faces de Jesus, é revelada nos 4 evangelhos. Cada um dos evangelhos narram a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos evangelhos contam a história de Jesus. Mas é como se cada um que está aqui contasse a história desse culto. E cada um vai contar uma história como ele está enxergando o culto. Que está o pastor Francisco, que tem uma visão do culto, e ele vai contar essa história. Mas talvez tenha
o Cezinha que está lá em cima vai contar outra história, porque ele está enxergando de um outro ângulo, de um outro perfil. Você consegue entender ou não? Amém, irmãos? Cada um vai contar a história do culto, mas cada um com o ângulo que enxerga. E é assim que Jesus é apresentado em cada um dos evangelhos. Na semana passada, foi falado aqui, e nós falamos em todas as nossas igrejas, sobre o rosto do homem, sobre o Jesus Salvador. E hoje, nós vamos falar sobre a segunda face, lá do livro de Ezequiel, que é o rosto de leão. O rosto de leão. E baseado no evangelho de João, João apresenta Jesus de uma outra forma. Se o evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem, e no evangelho de Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o evangelho de João, no capítulo 1, vai apresentar Jesus como o próprio Deus. A Bíblia diz, em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o evangelho de João apresenta Jesus como o próprio Deus. E aí, nós vamos ver essa presença do Espírito Santo, sabe, como algo que sempre esteve presente, desde o princípio, desde o início. Se nós olharmos para a palavra de Deus, no livro de Gênesis, Gênesis significa princípio, início. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Fala comigo, Deus criou primeiro o céu, depois a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você crê que tudo que Deus faz é perfeito, sim ou não? Então Deus criou os céus e depois a terra. E Deus criou tudo perfeito. Amém, irmãos? Amém? Tudo de forma perfeita. Mas no versículo 2 de Gênesis, a Bíblia diz, e a terra estava sem forma e vazia. Então, há um intervalo de tempo, há uma tese de um intervalo de tempo que talvez seja de milhares de anos, nós não sabemos. Mas há um intervalo de tempo entre o princípio que criou Deus os céus e a terra, e agora a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga aleluia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso no início de tudo. Então, antes que houvesse luz, antes que houvesse vida ou forma, o Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das águas. Porque o Espírito Santo é o agente da criação, é o sopro da vida, é a presença ativa do próprio Deus, que transforma aquilo que está em caos em ordem. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e onde há trevas, o Espírito Santo traz a luz. Onde há um vazio, o Espírito Santo traz a plenitude. Onde há morte, o Espírito Santo sopra a vida. Oh, meu irmão, olha aqui para mim. O Espírito Santo não vai começar lá em Atos capítulo 2, mas ele estava no início de tudo. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, o Senhor vai falar assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, assim como ele se movia sobre as águas, hoje ele se move sobre cada coração aqui nessa noite, sobre cada vida, sobre cada um. O Espírito de Deus se move sobre nós. Amém? Agora, o Espírito Santo, a palavra fala, lá em Hebreus 11, vai falar dos heróis da fé. O Espírito Santo agiu sobre a vida de muitos heróis da fé. A Bíblia nos mostra
sobre alguém que era um nazireu de Deus. O que é nazireu? Alguém que é separado, alguém que era consagrado desde o ventre da sua mãe, chamado Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Lá em Juízes 14:6, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Sansão. O Espírito Santo se apoderava dele. E ele era cheio de poder. E ele despedaçava um leão como quem despedaça um cabrito. Ele era um homem que o Espírito Santo dava a ele poder e autoridade. Um homem comum se tornou um poderoso instrumento do Espírito sobre a vida dele. Mas quando Sansão falha, quando ele se curva ao pecado, quando ele se deixa dominar pelas suas vontades, pelos seus apetites, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele e foi-se dele a sua força. Sansão perde o seu poder. Sabe por quê, querido? Porque isso nos mostra que a nossa força não está no nosso braço, na nossa capacidade, mas a força verdadeira vem da presença de Deus. Fala comigo, a presença de Deus me dá autoridade para alcançar o impossível. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, nos fortalece. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz ter autoridade para falar com ousadia, para que a nossa voz seja ouvida e para que a nossa voz produza resultado. Quando ela tem essa interpretação de que quando vê a face do leão, ela está vendo Jesus como batizador do Espírito Santo. Isso mostra que o leão, embora não seja o maior dos animais, ele é considerado o rei da selva. Você sabe que o rugido do leão pode ser ouvido até cerca de 8 quilômetros de distância. Isso significa que quando um leão dá um rugido, todos os animais ao redor, eles ficam parados, eles ficam estatizados, porque o som do rugido do leão atravessa vales, atravessa planícies e florestas, porque o rugido do leão é uma declaração: este território tem dono. Da mesma forma, quando o Espírito Santo ruge dentro de um filho de Deus, oh meu irmão, acredite, o inferno vai se mover, as trevas vão recuar, o céu vai se manifestar na sua vida, porque o Espírito de Deus em nós é o leão da tribo de Judá, que está rugindo dentro de nós. Oh irmãos, ele não apenas sussurra dando consolo, mas ele também ruge com autoridade. Ele ruge te fazendo alguém que pode fazer com que as trevas se recuem, com que o inferno estremeça e com que as portas se abram para a glória do nome bendito de Jesus Cristo. Se você crê nisso, aplaude e glorifica Jesus aí e dá um rugido para ele, exalte a ele em nome de Jesus. Para nós, querido, o rosto de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, é o rosto do leão. O símbolo é a pomba, porque a palavra diz que o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. Por isso, você vai ver, primeiro símbolo nosso, a cruz. Segundo símbolo nosso é a pomba. Sabe por quê, querido? Porque há momentos em que o Espírito vem como uma pomba sobre nós, nos trazendo paz em meio a grandes tempestades, nos trazendo a doçura. Mas há momentos que ele vem como leão e faz o diabo lembrar quem é o rei da selva espiritual. É o Rei Jesus. Sabe, irmãos,
quando o Espírito ruge dentro de você, oh querido, a depressão tem que calar. Quando o Espírito ruge dentro da igreja, a cidade tem que ouvir. Quando o Espírito ruge, oh querido, o inferno se curva diante de você. Por isso, meu irmão, experimenta aí, dá um rugido do leão, deixa o Espírito Santo agir dentro de você. Talvez você não entenda como que você veio parar nesse lugar, mas eu quero dizer uma coisa para você: não foi o homem que te convenceu, mas é o Espírito Santo que já está rugindo dentro de você. Há uma força, há um espaço dentro de você, que é só o Espírito Santo que pode habitar, e é Ele que está falando para você, querido. Essa doença não veio para te matar, essa depressão não veio para te levar. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas há um leão rugindo dentro de você. E quando você fala, quando você abre a sua boca, quando você profetiza, meu irmão, o inferno vai estremecer, os demônios saem da tua casa, toda tempestade é repreendida, é vencida, porque há um maior, aquele que está comigo, do que aquele que está no mundo. Aleluia. Adora e glorifica o Senhor aí, exalta Ele bem forte. Aleluia. Oh querido, é o som do vento do Espírito soprando neste ambiente. Quem pode glorificar a Deus aí, diga aleluia, diga glória a Deus. Sabe, querido, o Espírito Santo, Ele nos transforma, diga aleluia. A palavra nos fala que Davi era um simples pastor de ovelhas, mas a Bíblia diz, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Então aquele menino que era um simples pastor de ovelhas, quando ele começava a dedilhar a sua harpa, quando ele começava a tocar a sua harpa, a palavra diz que Saul, que estava cheio de demônios, os demônios eram expelidos da vida de Saul. Sabe por quê, querido? Porque não era a técnica que ele tinha, mas era o poder da unção do Espírito Santo que expulsava todos aqueles demônios. Era a presença de Deus. Fala comigo, a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos aqui, muitos de nós, a igreja está enfeitada de amarelo. Nós estamos com uma peça de amarelo. Sabe por que o amarelo? Porque o amarelo é a cor do fogo. Alguém um dia perguntou para a Aimee Semple McPherson, a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, e as pessoas chamavam ela de Irmã Aimee, e chegaram para ela e perguntaram: Irmã Aimee, qual é o segredo do poder do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério? E ela respondeu com uma simplicidade que marcou todas as pessoas que estavam ao redor. Ela disse: olha, um ferro por si só não faz nada, mas quando o fogo o aquece, ele queima, molda e transforma aquilo que toca. O ferro é a igreja, o fogo é o Espírito Santo. E ela acrescentou: sem fogo, o ferro é apenas frio, duro e pesado, mas quando o Espírito vem, até o mais simples instrumento se torna uma ferramenta de milagres. Oh querido, em nome de Jesus, há um fogo do Espírito nesse ambiente. E assim como o ferro precisa do fogo para cumprir o seu propósito, nós precisamos do Espírito Santo para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Porque sem Ele, meu irmão, não há estrutura, sem Ele não há vida, mas com Ele há um calor do poder e da transformação de Deus para a nossa vida. Isso é tão forte que Davi dizia no Salmo 51:11: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Davi sabia que ele podia perder o trono, ele podia perder a fama, ele podia perder o exército, mas ele não podia perder a presença de Deus. Oh querido, a presença de Deus em nós é a autoridade para romper o impossível, é a autoridade para nós caminharmos de fé em fé e de glória em glória. Oh querido, o profeta, ele sabia
lá em Joel 2:28. Ele sabia o que viria para frente. E é por isso que ele diz que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Diga aleluia. Sabe, Joel estava vendo aquilo que viria pela frente ainda. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, a Bíblia diz, lá em Isaías 61, o profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar liberdade aos cativos. E a Bíblia diz, lá em Lucas 4:18, que o próprio Jesus, ao ir na sinagoga, o texto que ele abre é exatamente esse. E Jesus começa a ler esse texto, e ele diz: hoje se cumpriu a Escritura, porque o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, lá no livro de Gênesis, agora ele estava sobre a vida de Jesus, curando os quebrantados, libertando os cativos, abrindo olhos daqueles que estavam cegos, dando vistas àqueles que estavam cegados espiritualmente. Sabe, queridos, sem o Espírito Santo, nem o próprio Jesus iniciou o seu ministério. Ele esperou o seu batismo, ser cheio do Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, para daí sim começar o seu ministério. Se Jesus precisou do Espírito Santo, quanto mais a cada um de nós. Fala comigo: eu preciso do Espírito Santo de Deus. Para encerrar minha palavra, querido, quero que você guarde isso. A palavra nos mostra várias simbologias, vários símbolos do Espírito Santo. Cada símbolo revela uma faceta do que o Espírito opera nas nossas vidas. Eu já disse da pomba, que fala da pureza, da paz, da presença que desce suavemente sobre cada um de nós. Eu já falei aqui hoje do azeite, que simboliza a unção, a consagração, a fluidez divina, a iluminação. Mas mais que isso, querido, também nós sabemos do selo. A palavra fala que o Espírito Santo é como selo, ou seja, é aquilo que dá identidade, um selo de propriedade exclusiva. Esse é o Espírito Santo. Mas também ele é apresentado lá no livro de Atos como o som, como que de um vento veemente e impetuoso, um movimento invisível, mas irresistível. Mas por último, o Espírito Santo fala do fogo. Sabe, irmãos, e o fogo tem significado, porque o fogo purifica para a santificação. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser purificado aqui hoje para a santificação. O fogo fala também do poder, o fogo fala da paixão, o fogo fala da luz. O fogo queima, mas também purifica, aquece, ilumina e se espalha. Oh, querido, por isso, quem é cheio do Espírito Santo se torna alguém que é incendiário, que vai espalhar o fogo do poder de Deus. Em nome de Jesus, querido, se você crê nisso, levanta suas mãos aí agora, levanta bem alto as suas mãos, toca na vida do seu irmão e fala: você vai incendiar, eu quero incendiar você. Toca, porque ao você tocar nele, querido, há uma unção que vai incendiar cura, que vai levar restauração e transformação. A palavra diz, lá no livro de Atos, capítulo 2, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus, e eu quero orar pela tua vida, querido. A profecia de Joel se cumpriu. Agora olha bem aqui para mim. Sem o Espírito Santo, Pedro vai negar Jesus por uma simples empregada. Mas cheio do Espírito Santo, Pedro vai aparecer lá diante do Sinédrio. Se não me falha a memória, é Atos capítulo 5, versículo 29 ao 19. 29, Pedro vai dizer: importa temer a Deus e não aos homens. O que me importa é temer a Deus e não aos homens. Sabe, irmãos, aquele Pedro que estava acovardado, agora se tornava um homem cheio de autoridade e de poder, que pregava
e quase 3.000 almas aceitaram Jesus e foram batizadas. Sabe, aquele Pedro, que antes era alguém assustado, amedrontado, agora se tornou um homem cheio de ousadia. A fraqueza humana foi revestida pela força divina. Esse é o resultado da presença do Espírito Santo, a transformação para alguém testemunhar de Deus. O texto que nós lemos em Apocalipse, se ele começa lá no princípio, em Apocalipse a Bíblia diz que o Espírito e a noiva, fala comigo, a noiva, diga forte, a noiva de Cristo é a igreja. Fala comigo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Diga forte, o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe, irmãos, desde Gênesis ele se movia, mas no Apocalipse também ele ainda clama. Ele começou a história e ele vai terminar, sabe? E ele chama a noiva para se preparar. Acredite, o Espírito Santo não é um vento passageiro, mas ele é um companheiro eterno. Sabe, irmãos, ele se iniciou na criação e ele vai selar a redenção de cada um de nós. A minha oração hoje é que você seja cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nenhum cristão resiste. Sem ele você talvez vai ser como Sansão, fraco, derrotado, motivo de chacota. Sem ele Davi vai cair, sem ele Pedro vai negar, mas com ele, com o Espírito Santo, tudo vai mudar na sua vida. A palavra diz, lá no livro de Zacarias 4:6, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje, querido, não deixe que o Espírito Santo se retire de você, mas que hoje você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, é aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas, ele está aqui hoje. O mesmo Espírito que encheu a vida de Davi, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus, sabe, que desceu em Pentecostes, ele quer encher você. Por isso eu quero que você declare hoje, Espírito Santo, venha sobre mim, venha sobre a minha vida. Eu não quero apenas técnicas, mas eu quero a unção do Senhor. Eu não quero apenas dons, mas eu quero a tua presença. Senhor, eu não quero apenas sentir, mas eu quero ser cheio de ti. Querido, se você quer ser cheio de Deus, por um minuto, glorifica o nome do Senhor aí, glorifica Ele, exalte o nome do Senhor. Oh querido, se você crê que o Espírito Santo está aqui, dá liberdade para o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que o teu Espírito, Senhor, venha sobre nós. Que haja fogo, que haja selo, que haja unção, que haja poder de Deus sobre a nossa vida. Querido, se você puder, levanta suas mãos aí agora, levanta suas mãos aí agora, glorifica o nome do Senhor por um minuto, dá liberdade para o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Fogo do Espírito, vem purificar agora, meu Deus, vem, Senhor, moldar cada vida como um fogo, molda o ferro, molda, Senhor, os nossos corações, molda agora, Deus, tira toda a ira, tira, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo, sopra, meu Deus, aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Aleluia, adora Ele. Que me compreende. Aleluia, dá liberdade para o Espírito Santo. Vamos lá, igreja. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Aleluia. Que desce como fogo. Glória a Deus. Vem como Vem, Senhor. Que enche-me de novo. Ora vem, Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me, enche-me, e enche-me
batiza com fogo, meu Pai. Espírito, Aleluia. Espírito. Declara, igreja, vamos lá. E desce como fogo. Vem. Vem como em Pentecoste. Vem e enche-me de novo. Aleluia. Espírito, Espírito. Oh, glória a Deus. Que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste. Espírito Santo, E enche-me de novo. seja cheio. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Adora o Senhor por um minuto, querido. Adora Ele. Aleluia, eu quero ver a igreja. Glorifica o nome do Senhor, exalte a Ele. Dá liberdade, querido, como o som de muitas águas. Exalte ao Senhor. Se você é batizado no Espírito Santo, seja visitado agora. Seja cheio agora. Ora, ela baixeira e me cai. Aleluia, o dínamos. Aleluia, uma dinamite, o poder do Espírito Santo vai invadir o teu coração aí agora. Não há mal que possa resistir. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas está aqui hoje, te fortalecendo. Abra a tua boca. Aleluia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ora, ela baixeira e me cai na barás. Aleluia. Do alto sejais revestido de poder. Revista, Senhor. Revista. Revista. Ora, ela baixeira e me cai na barás. Sopra. Aleluia. E desce. Aleluia. Vem como Glorifica. ora vem e enche-me de Aleluia. Espírito, Espírito. Glória a Deus. E desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Amém, amém. E enche-me de novo. Aleluia. Levanta os seus mãos bem alto. Levanta bem alto as suas mãos. Dá um forte aplauso ao Senhor. Glorifica Ele aí. Exalta Ele bem forte. Exalte a Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar os oficiais da igreja aqui à frente. Quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Enquanto os oficiais da igreja se dirigem aqui à frente, você abra a sua Bíblia. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que eu beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sente-se do corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Você fica com seus olhos abertos até você apanhar essa partícula de pão e o cálice. Mas não participe ainda, nós vamos participar todos juntos
da ceia do Senhor. Amém? Pode servir. Nós participaremos todos juntos. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Se ouviu o brado, está consumado. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Ali naquela cruz, foi na cruz que se ouve o brado, está consumado. Aleluia. Gostaria que você preparasse os alimentos aí. Nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor, consagrar o pão e o cálice. Levanta bem alto esse pão, levanta o cálice. Pai, que está, ó Deus, esses elementos, essa partícula de pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que um dia, ó Deus, caminhou por aquela via dolorosa, Deus, levando aquela cruz pesada pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Naquela via dolorosa, o Senhor sofreu chibatadas, ó Deus. Pai, os estudiosos dizem que para cada chibatada, uma doença, ó Deus, estava sobre ti, porque está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, aquele corpo que sofreu coroa de espinhos, que sofreu prego nos pés, prego nas mãos, ó Deus, que foi pendurado no madeiro pelos nossos pecados, que sofreu lança do lado, Deus. Eu consagro essa partícula de pão aos teus filhos ingerirem, ó Deus, que haja cura no corpo físico. Consagro também, ó Deus, esse cálice contendo o suco da vide, vermelho como sangue, como aquele sangue que a tua palavra diz que é precioso. Ó Deus, se é precioso é porque tem preço, é porque é caro, o sangue caro, precioso, sangue sem pecado, imaculado, que foi derramado pelos nossos pecados, ó Deus. Está escrito em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão. Pai, mas também, Senhor, o Senhor diz em João 6,54 que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Deus, eu consagro este cálice agora, nos lembrando do teu sacrifício,
Nós consagramos agora esses elementos, ó Pai, em o nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória a Jesus Cristo. Você pode participar do pão. Semelhantemente, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Levanta bem alto esse cálice, levanta bem alto. Fala assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Vencida foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vida. Jesus vive. Jesus vive. Em memória de Jesus. Você pode participar, cara. Querido, se você puder, tiver liberdade, dobre seus joelhos por um minuto. Fale com Deus. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Aleluia. Senhor, não há lugar mais alto que nós podemos estar do que quando nós estamos com nossos joelhos dobrados, ó Deus, diante de Ti. Está escrito em Jeremias: coloque a tua boca no pó, quem sabe o Senhor se lembre de Ti. Meu Deus, nós nos curvamos diante de Ti, te celebrando, Deus, por essa ceia. Está escrito que o Senhor muito anseia ter conosco uma ceia como essa, da cidade celestial. Num dia vindouro estaremos todos juntos, ó Deus, participando deste banquete. Mas enquanto estivermos aqui, Pai, nós queremos que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Espírito Santo, fortalece, molda cada vida, queima, arde em cada coração, Pai. Ó Deus, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor, ó Deus, que devolveu a força, a sanção através do Teu Espírito. É o Senhor que deu ousadia a Davi. É o Senhor, ó Deus, que fez com que Davi declarasse: não retire de mim o Teu Espírito. E ele se tornou o maior rei de Israel. Pai, segundo cada filho Teu aqui, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê direção para vencermos, ó Deus, todos os obstáculos, todas as lutas, todas as tempestades. Oh meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha rugir em cada vida, em cada pessoa. Oh, aleluia. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te bendizemos. Sê com cada um, Pai, sê com cada vida aqui. Fortalece cada um dos Teus filhos. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adora Ele. Fale com Deus. Glorifica Jesus. Aleluia. 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 Já foi consumado. Aleluia. Coloque-se em pé, querido. Já foi rasgado. Adora o Senhor. O acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar.
Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim ali naquela cruz. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Aleluia! Dá um forte aplauso ao Senhor. Glorifica a Deus aí. Exalte a Ele. Glória a Deus. Queridos, olha aqui para mim. A palavra diz que Pedro achava que o evangelho era só para os gentios. E certa vez Deus dá uma visão para Pedro. E ele vai parar na casa de Cornélio. Alguém que não era de Israel, que não era judeu. E começa a pregar naquela casa. E a Bíblia diz, no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 45, que Pedro estava pregando, e quando caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós, que receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Todos da casa de Cornélio também foram batizados. Talvez existam pessoas aqui que ainda não desceu as águas do batismo. O Espírito Santo tem falado ao seu coração, querido. Então não desperdice as oportunidades que Deus tem te dado. Domingo que vem, dia 16, nós teremos batismo aqui na nossa igreja. Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado, domingo que vem tem batismo. Então, se você não é batizado ainda, ao terminar esse culto, você vai procurar a nossa recepção e vai dar o seu nome para o batismo e também para o encontro de vencedores. Amém? Quem está abençoado aí, diga amém. Coloca a mão na posição de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco, vos permaneça, hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão do alto na cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço desse querido que está do seu lado aí. Um ótimo mês de novembro para você, em nome de Jesus, e uma ótima semana. Deus te abençoe. Obrigado.